Oi meninas, sejam muito bem-vindas para mais um episódio da série Mulheres Heróis, em que eu sempre trago um nome de uma mulher inspiradora para a nossa jornada de mulher herói. Mulheres comuns, mas que fizeram a diferença no seu tempo. E uma dessas mulheres é a Amelia Earhart. Ela nasceu no dia 24 de julho de 1897 em Addison, no Kansas. A mãe da Amelia era de uma família bem rica, que tinha várias propriedades e era dona de um banco regional. O pai da Amelia era advogado, mas ele não era muito bem sucedido. Na verdade, o pai da Amelia tinha um problema com o álcool e estava sempre numa busca constante de estabelecer uma carreira, de colocar a família numa base financeira sólida, mas com as frequentes recaídas dele com álcool, a mãe da Amelia mandava ela e a irmã, a Amelia era mais velha, ela e a irmã para a casa dos avós, de uma forma que a Amelia passou grande parte da sua infância junto com a irmã dela, nessa casa dos avós maternos, onde elas viviam muitas aventuras, exploravam a vizinhança, subiam nas árvores, caçavam ratos e faziam passeios de trenó. Quando a Amelia tinha 12 anos, o pai recebeu uma boa proposta de trabalho e ele, nesse caso, teria que mudar para Des Moines, lá no estado de Iowa. E foi lá, pela primeira vez, que a Amelia, que até então tinha sido educada em casa, foi para a escola. E também foi lá que seu pai entrou em crises constantes de alcoolismo e acabou sendo obrigado a se aposentar e viver com uma pensão muito baixa. Bom, o pai e a mãe se afastaram e enquanto o pai foi morar em St. Paul, em Minnesota, a mãe foi com as filhas para Chicago, em Illinois, onde a Amelia queria estudar ciências. E logo que ela terminou o colégio, aliás, o colégio onde ela se destacou bastante em ciências, ela se destacava bastante nos esportes, a Amelia passou, depois de terminar o colégio, por várias faculdades, por vários anos, mas ela não concluiu nenhuma faculdade. Uma hora por questão financeira, uma hora por questão de saúde, outro momento por problemas de família, enfim. Ela acabou não fazendo nenhuma faculdade. Numa época, Muriel foi para Toronto, no Canadá, e depois que a Amelia se formou, ela resolveu passar as férias de Natal visitando a irmã. E foi lá, no Canadá, que ela viu soldados feridos voltando da Primeira Guerra Mundial e, por isso, sensibilizada, ela se ofereceu como auxiliar de enfermagem da Cruz Vermelha. Mas foi em 1918, quando ela tinha 21 anos, que teve aquela terrível pandemia da gripe espanhola. A Amelia, ela pegou essa gripe, sobreviveu, mas na sequência ela acabou pegando um organismo muito enfraquecido, ela acabou pegando uma pneumonia e desenvolveu uma sinusite. Naquela época, né, meninas, não tinha remédios, não tinha antibiótico para tratar essa inflamação nasal, e a Emília acabou passando por várias cirurgias e ela tinha terríveis dores de cabeça, e essas dores acompanharam a sinusite, as dores de cabeça, porque nem as cirurgias adiantaram, acompanharam ela até o final da vida. Apesar disso, a Emília não parou, isso não foi um motivo, um impeditivo de ela seguir com os sonhos, com o trabalho dela, com os desafios, os estudos, enfim, com toda uma vida muito ativa que ela teve. Em 1920, a mãe voltou a morar com o pai em Los Angeles e a Amelia se junta a eles enfim, com todas as dificuldades financeiras que o pai tinha para sustentar a família e as seguidas recaídas com o alcoolismo, a Amelia teve vários empregos ali, ela foi fotógrafa, foi estenógrafa e foi até motorista de caminhão. Mas um dia ela estava passeando com o pai e tinha um campo de pouso e um aviador convenceu o pai dela a deixar a Amelia fazer um passeio de avião. Bom, ela já tinha conhecido muitos pilotos feridos na guerra, né? Mas
e por conta disso, ela já tinha desenvolvido uma forte admiração pelos aviadores, ela gastava muito tempo que ela tinha livre assistindo ao Royal Flying Corps, que era praticado no campo de aviação ali nas proximidades de onde ela morava. Mas foi depois desse passeio de avião que ela realmente decidiu que ela queria aprender a pilotar e por isso ela redobrou o trabalho que ela fazia, começou a pegar mais trabalho, porque ela queria levantar o dinheiro para poder fazer as aulas de pilotagem. Então, assim, além de trabalhar mais, a Milha pegava um ônibus, meninas, olha só, ela pegava um ônibus que ia até o ponto final e de onde o ônibus a deixava, ela ainda caminhava mais 6 quilômetros para chegar no local onde as aulas aconteciam. E foi assim que em 1921 ela aprendeu a pilotar com ninguém menos que Anita Snook, que foi uma das primeiras mulheres aviadoras e que fez a diferença, ensinou tudo que a Milha partiu dali para saber em aviação. Então, assim, olha, para falar da Anita Snook, meninas, dá para fazer um outro episódio da série Mulheres Heróis, porque ela realmente também tem uma história muito interessante. E daí, a Milha se dedicou a aprender a voar. Ela leu tudo que ela pôde para encontrar, que ela conseguia encontrar sobre voo, passou a maior parte do tempo no campo de aviação. E ela estava, até tem um episódio tão interessante, porque ela ficava muito preocupada com o que os outros pilotos, né, mais experientes podiam pensar dela. Daí ela pegou, cortou o cabelo, assim, bem o estilo das outras aviadoras da época. E ela tinha comprado uma jaqueta de couro, assim, nova, né, para pilotar, e daí ela dormiu 3 noites com aquela jaqueta, porque ela queria dar uma aparência para a jaqueta um pouco mais de gasta, né, para não ser tão calor assim diante dos pilotos experientes. Ela dormiu 3 noites com a jaqueta dela. Enfim, tem muitas curiosidades na história dessa grande aviadora, e assim, eu fui tentando pincelar aqui para trazer um pouco da história dela para vocês. Mas olha, no verão de 1921, a Milha comprou o seu primeiro avião biplano, que ele era usado e era pintado de amarelo, um amarelo bem brilhante. Então ela apelidou o avião dela de Canário e começou a fazer, então, a partir dali o seu nome na aviação. Foi em 22 de outubro de 1922 que a Milha voou no seu avião a uma altura de 14 mil pés, o que dá mais ou menos uns 4.300 metros de altitude. E esse foi um recorde mundial de altitude para pilotos do sexo feminino. Não parou por aí, né? A história dela segue com muita emoção. Em 15 de maio de 1923, ela se tornou a 16ª mulher a receber uma licença, o brevet de piloto do órgão regulador mundial da aeronáutica. Vinha da França esse brevet, então. Bom, ao longo desse período, a sua família viveu principalmente de uma herança de propriedade dos avós da Milha, mas em 1924 o dinheiro acabou e, sem perspectivas imediatas de ganhar a vida voando, a Milha ela teve que vender o seu avião. E daí nesse mesmo ano, teve o divórcio dos pais e ela e a mãe dela partiram, né, para uma viagem pelo país, começando na Califórnia e terminando em Boston. E lá, novamente, a Milha vai trabalhar de muitos empregos diferentes para se manter, para sustentar, mas nunca deixou de seguir a aviação, de buscar informações, de se envolver com isso, de crescer dentro dessa área. E foi assim que ela chegou a ser vice-presidente da sucursal de Boston da Associação Aeronáutica Americana. Além disso, ela escrevia artigos promovendo o voo nos jornais locais. Ela começou a ter muitos seguidores ali na região que ela vivia. Ela se tornou uma celebridade local, né? E em 1927, um acontecimento vai
marcar ela como um grande sonho que ela acalentou por alguns anos, então, a ser realizado por ela mesma. Mas em 1927, o piloto Charles Lindbergh, ele faz a primeira travessia sozinho, né, que fala a travessia solo do Atlântico. E isso marcou, a Amelia ficou com aquilo na cabeça, aquele era um sonho de um dia realizar também. Bom, isso foi em 27, no ano seguinte, a Amelia recebe a ligação de Hilton Parley, que com mais 2 aviadores organizava mais uma travessia pelo Atlântico e convidou a Amelia para registrar o diário de bordo, acompanhá-los nessa viagem. Apesar da Amelia não ter pilotado, né, ela foi a primeira mulher, queira ou não, a atravessar o Atlântico voando. Numa época, gente, em que esse feito de atravessar o Atlântico era uma grande aventura. Esse feito, por esses pilotos, por essa equipe, durou 20 horas e 40 minutos e realmente foi um marco na história dela. Embora ela reclame numa das entrevistas de que ela estava como uma bagagem, que ela não fez nada, parecia um saco de batatas, na verdade, essa foi uma grande oportunidade, abriu muitas portas para ela. George Putnam era um milionário que havia patrocinado essa viagem e ele era dono de revistas, de uma editora de livros e revistas, de uma agência de publicidade, e logo ele percebeu o potencial da Amelia, fazendo de tudo daí para promover a imagem dela, e foi se envolvendo muito nisso, e a ação dele deu certo, né? A publicidade começou a trazer fama para a Amelia, e criava-se daí, então, meninas, uma mística de Amelia Earhart. Era uma mística na psique do público, né? Ela era uma ídola, né? Ela não só endossava os produtos que ela se apresentava para promover, né? Mas ela também se envolvia ativamente nessas promoções, inclusive ela acabou se envolvendo especialmente na moda feminina. Por vários anos, é uma outra curiosidade da Amelia, a própria Amelia costurou suas roupas, ela fazia as próprias roupas dela, mas as linhas da vida ativa que eram vendidas nas áreas metropolitanas acabavam sendo uma expressão de uma nova imagem de Amelia. Então, o seu conceito de linhas simples e naturais, ela combinava materiais laváveis e à prova de rugas. Isso foi se tornando uma personificação de elegância, de propósito, de feminilidade, ao estilo Amelia Earhart, sabe? Era quase uma grife, Amelia Earhart, né? A pessoa pública acabou se apresentando, né, a partir dessa mulher que era um tanto tímida, muito graciosa, mas um tanto tímida, que exibia um talento de bravura notável, né? Mesmo assim, no fundo, a Amelia nutria um desejo ardente de se diferenciar do resto do mundo. Embora ela não fosse uma aviadora brilhante, ela era uma piloto inteligente, competente, que nunca entrava em pânico ou perdia a coragem. Então, ela sempre foi muito destemida. Então, todas essas características, né, esse jeito tímido, essa graciosidade, esse envolvimento que ela tinha, esse interesse, esse amor pela aviação, esse desejo de fazer com que a aviação fosse conhecida e respeitada, inclusive pelas mulheres. Tudo isso foi dando fama para Amelia Earhart. Suas habilidades acompanharam a aviação durante a primeira década do século, mas, à medida que a tecnologia avançava, com sofisticados equipamentos de radionavegação, a Amelia continuou a voar por instinto. Com a ajuda de Putnam, ela se tornou editora de revistas femininas e aproveitava esse espaço não só para divulgar a aviação, mas para incentivar e motivar as mulheres a entrarem nessa área. Pela intensa convivência e admiração dela e Putnam, o Putnam acaba pedindo a Amelia em casamento,
Mas a Amelia tinha um espírito livre, né? Ela tinha muito receio de viver à sombra do Putin, ou de repente ser um pouco controlada por ele. Então ela resistiu. Ele pediu ela em casamento e ela não concordava, não aceitava, até que no 6º pedido de casamento ela aceita. Por fim, eles casam em 1931 e passam a ter ali a vida juntos. Antes do casamento, Amelia e Putnam, eles trabalharam em planos secretos para um voo solo da Amelia através do Oceano Atlântico, que era um grande sonho dela. E foi assim que no início de 1932, depois já casada, né, eles tinham já feito os preparativos e anunciado que no 5º aniversário do voo de Lindenberg, através do Atlântico, a Amelia Earhart tentaria o mesmo feito. E ela nunca esqueceu desse sonho e realizou ele numa viagem com muitos problemas. Foi uma grande aventura, foi uma grande dificuldade, os ventos eram muito, muito fortes, o avião perdeu o curso, ela teve problemas mecânicos, ela passou muito, muito frio durante essa viagem, o frio era intenso e, por fim, ela aterrissou em um pasto em Coomore, na Irlanda do Norte, depois de 14 horas e 56 minutos. Bom, em 1935, a Amelia foi a primeira pessoa a desenvolver mais um grande feito, né? Ela fez um voo solo do Havaí para o continente americano. Embora, meninas, o voo do Havaí para o continente americano era um voo mais curto, com uma distância menor que a travessia do Atlântico, na travessia do Atlântico tinham pontos para que ela pudesse fazer escalas, pudesse fazer pousos, como por exemplo a Groenlândia, a Islândia, mas na rota do Havaí até a Califórnia não tinha pausas, então esse foi um grande feito que ela fez. Bom, com tudo isso a fama da Amelia só crescia. Para vocês terem ideia, ela fez um voo que era de Los Angeles até a Cidade do México e dali até Nova York, onde hoje é o aeroporto de Newark, né? Mas na época era um descampado, não tinha nada. E daí a Amelia, na hora de aterrissar, ela teve uma dificuldade no pouso e para taxiar, porque o avião, porque ela simplesmente não conseguia pousar e taxiar esse avião de uma maneira segura. Tal multidão esperava essa chegada dela, porque ela já estava aí, já tinha muita visibilidade, era muito famosa. Bom, o seu espírito arrojado, né, alimentou um outro sonho, o sonho da Amelia fazer uma circunnavegação do globo. Vamos lembrar que a Amelia nunca fez uma faculdade, mas ela era reconhecida por notório saber, ela era consultora do Departamento de Ciências Aeronáuticas da Universidade de Indiana. E foi essa universidade, mais uma fabricante de aviões, que patrocinaram o audacioso projeto de Amelia de fazer a circunnavegação do globo. Bom, pensem, numa época em que os sistemas de navegação inercial e pelo GPS estavam longe de existir, a Amelia reuniu uma tripulação de alto nível com o capitão Harry Manning, né, acho que a pronúncia dele é R. Manning, que não era apenas um navegador, mas ele era um piloto e um operador de rádio muito habilidoso. Ele conhecia muito de comunicação e dominava também o código Morse. Além dele, Fred Neumann era um expertise que ia acompanhá-los, e ele era um expert em navegação pelas estrelas. Vocês vão de concordar que atravessando o oceano nas noites, ter um expert em navegação pelas estrelas, né, era um grande diferencial. Bom, a rota era de Auckland até Honolulu e de lá eles atravessariam o Pacífico até a Austrália para continuar a viagem, nessa volta ao redor do mundo. Bom, a primeira etapa da viagem era de Auckland até Honolulu e essa parte da viagem correu muito bem.
Mas na hora de decolar de Honolulu, o avião capotou na pista. E olha, meninas, ninguém se feriu gravemente, mas a viagem foi interrompida por 2 meses para poder fazer os reparos necessários no avião. Quando o avião ficou pronto, os ventos tinham mudado de sentido. Então a rota inicial ela seguia para oeste. E daí, com essa mudança de ventos, ela tinha que alterar a rota para leste. Então, e uma outra coisa muito significativa, muito importante aconteceu. Manning, que era aquele expert em comunicação, ele tinha tirado uma licença para fazer o voo, mas com esse atraso ele já não conseguiria acompanhar a equipe. Além disso, ele sentiu que tinha muitos problemas e atraso e ele achou melhor deixar o projeto. Bom, volta tudo, acontece então a segunda tentativa para a grande aventura de dar a volta no globo. E ela foi reiniciada, então, sem esse especialista de comunicação, que era o Manning, apenas com a Millie e o Norman, em maio de 1937. Bom, eles partiram, né? Eles decolaram, fizeram várias paradas pelos Estados Unidos, seguiram pelo norte da América do Sul, inclusive passaram pelo Brasil, tem registros da parada dela em Fortaleza, passaram por Natal, seguiram para o Senegal e fizeram várias escalas pela África. No trajeto desse longo voo, né, da África, eles seguiram para o Paquistão, teve um trajeto de um longo voo sem escalas, e hoje chamado de Paquistão, naquela época tinha outro nome, mas esta travessia da Eritreia até o Paquistão, o atual Paquistão, foi também uma travessia inédita, ninguém tinha feito essa travessia antes. E dali eles passaram pela Índia, Tailândia, Singapura, Indonésia, Austrália até Nova Guiné, onde eles fizeram uma escala na cidade de Lae. Bom, nessa fase, pensem, eles já tinham rodado cerca de 22 mil milhas, ou seja, 35 mil quilômetros da jornada já haviam sido completados. Faltavam 7 mil milhas. Então, eles já tinham rodado 22, faltavam só 7 mil milhas, que seria a parte da viagem sobre o Pacífico. E a próxima escala aconteceria na ilha de Roland, distante 5 mil quilômetros de onde eles estavam. Mas essa ilha era no meio do Pacífico e totalmente desabitada. Apesar disso, como eles tinham o apoio da Guarda Costeira Americana, a Guarda Costeira Americana também apoiava o projeto da Millie, a própria Guarda Costeira fez uma pista de pouso nessa ilha. E, além disso, deixou um navio, o Itasca, um navio cargueiro, foi ancorado na costa porque ele era responsável não só para emitir os sinais de rádio para o avião poder localizar a ilha naquela imensidão do Pacífico, como também esse navio tinha toda a estrutura para recebê-los quando eles fossem chegar. Mas, meninas, aí que a história da Millie vai chegando ao final. Os equipamentos que eles dispunham naquela época eram muito arcaicos e eles começaram a dar problemas justamente nesse trecho da viagem. O rádio, ele conseguia transmitir os sinais, mas ele não estava recebendo os sinais. E lembrem, faltava ali a presença de Manning, né, que era o expert em comunicação. E a Millie e o Norman não estavam conseguindo resolver o problema. O navio ouvia o que a Millie estava falando, mas ela não conseguia ouvir o navio para receber os sinais de localização. E foi dessa forma que na manhã de 2 de julho de 1937, às 7h20 da manhã, Amelia Earhart relatou sua posição. Às 7h42, o Itasca captou essa mensagem de Amelia. Ela dizia o seguinte: devemos estar atrás de você, mas não podemos vê-lo. O combustível está acabando e
Não foi possível chegar até você pelo rádio. Estamos voando a 1000 pés. Bom, o navio respondeu, mas não havia indicação de que a Millie tinha ouvido a resposta deles. A última comunicação foi às 8h43. O Itasca lançou então seus queimadores de óleo na tentativa de sinalizar aos pilotos, mas aparentemente eles não viram esses sinais. Quando o Itasca percebeu que eles haviam perdido realmente contato, eles iniciaram imediatamente uma busca. Mas, apesar dos esforços de 66 aeronaves e 9 navios, um resgate estimado em 4 milhões autorizado pelo presidente Roosevelt, o destino dos 2 pilotos permaneceu um mistério. A busca, meninas, terminou em 18 de julho de 1937, mas Putnam, o marido, financiou esforços de busca adicionais, trabalhando com dicas de especialistas navais. Ele buscou até ajuda de médiums, ele estava desesperado tentando encontrar a esposa. Bom, em outubro de 1937, ele reconheceu que não havia mais chance de encontrar Millie e Nolan, não tinha mais chance de eles sobreviverem. E foi 2 anos, só 2 anos depois, em 5 de janeiro de 1939, que a Amelia foi declarada legalmente morta pelo Tribunal Superior de Los Angeles. Bom, meninas, a vida e a carreira da Amelia Earhart foram celebradas no dia 24 de julho, no seu aniversário. A Amelia possuía um apelo, como nós falamos, ela era tímida, mas ela era muito carismática e tudo isso era um contraponto ali de todo aquele perfil dela de determinação, de ambição, na sua paixão de voar e que fez com que ela acumulasse uma série de recordes mundiais de distância, de altitude, né? E para além das suas realizações como aviadora, ela também fazia uma declaração sobre o papel e o valor da mulher de poder buscar os seus sonhos, de ser uma inspiração para nós que estamos aqui buscando inspirações na jornada de uma mulher herói. Ela foi uma mulher que mostrou a importância de lutar pelos seus sonhos, que enfrentou inúmeras dificuldades e desafios, que se superou em muitos aspectos. O avião da Amelia Earhart jamais foi encontrado e o misterioso desaparecimento dela, somado a todos os seus feitos, dão hoje para a gente a percepção de que a Amelia, ela deixou um legado de coragem, de foco, de determinação para todas nós. A Amelia fez tem uma história realmente de superação e ela é mais uma mulher da nossa série Mulheres Heróis. Muitas outras histórias inspiradoras já estão por aqui. Eu deixei ao longo desse vídeo alguns cards para você poder clicar, e é só clicar mesmo, meninas, clicar, fica à disposição, dá para clicar durante o vídeo e assistir quando quiser. Mas a Amelia Earhart é mais um exemplo dessa potencialidade de você estar lá no seu mundo comum, ser chamada para uma aventura, aceitar a aventura, lutar por ela, encontrar ali aliados, inimigos, testes, desafios, superações, mas escolher com muita inspiração, né? De uma forma muito admirável, colher sua recompensa, ali o grande elixir de deixar para outras mulheres a inspiração dessa jornada. Se a Amelia Earhart conseguiu, eu também posso conseguir. E assim realmente aconteceu. Muitas outras aviadoras seguiram, muitas outras mulheres piloto foram inspiradas por esta mulher. A história dela é realmente incrível. Tem até uma história interessante de uma outra aviadora que é homônima, né? Ela recebeu pelos pais
ela não é parente, mas recebeu dos pais o nome de Amelia Earhart em homenagem à primeira Amelia Earhart, né, essa do nosso vídeo, e realmente ela acabou se tornando uma piloto também e se destaca em muitas outras frentes. Então, assim, vejam como realmente uma mulher herói, ela deixa um marco por onde passa, ela deixa um legado de inspiração, de superação para todas as pessoas, mas aqui especialmente para nós que buscamos uma jornada da mulher herói, buscamos fazermos a diferença na nossa vida, realizando, sendo cada vez mais uma inspiração para outras mulheres. Bom, com tudo isso, eu quero convidar você, se você ainda não me segue, quero convidar você para se inscrever. E se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho para receber notificação de quando novos vídeos vão ser publicados, novas histórias de mulheres heróis desta série ou de outros vídeos que eu publico, trazendo mais conteúdos para que você possa seguir a sua jornada também como uma mulher de superação, uma mulher que transforma a própria história, uma mulher herói. E vou convidar você para me seguir nas minhas outras redes, no Instagram, no Facebook, no Telegram, onde você acaba acompanhando outras publicações minhas. E vou deixar o convite para você baixar 2 e-books que eu tenho, que são gratuitos, de leitura leve, e que estão aqui embaixo no descritivo. Nesses e-books, um deles é o Jornada Feminina Feliz, 5 inspirações para uma jornada feminina feliz, e o outro são Autoestima Feminina em 5 capítulos. Esses e-books, eles vão ajudar você a seguir a sua jornada de mulher herói, a sua jornada de inspiração. Comenta, compartilha e me diz aí quem você gostaria que eu contasse aqui a história na nossa série Mulheres Heróis. É isso aí, um beijo para você e até a próxima. Tchau!